Olá pessoal, continuando aí a nossa prática de AM434, Cartografia Digital 2, sobre avaliação da acurácia posicional, né? A gente vai passar para o item 3 aqui da nossa metodologia na prática mesmo, né? Onde a gente vai montar agora o arquivo de entrada para o GeoPack. Eu já tenho disponível ali os meus pontos de referência e os pontos no produto avaliado, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar um arquivo de entrada para o GeoPack. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, o meu arquivo que eu coletei aqui, os pontos no produto, né, ele só está com os pontos coletados, sem informação de ID, sem nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular as coordenadas x, y, z desses pontos de checagem aqui no produto testado. Lembrando que eu coletei os pontos em cima da ortofoto. Então, ali a ortofoto é planimétrica, eu vou ter ali as coordenadas x e y. Só que como foi um produto gerado por um aerolevantamento, né, normalmente como que se faz essa geração desses produtos, né? Você vai ter o conjunto de fotos ali, os pontos de controle, o software de aerofotogrametria, e ele vai usar um algoritmo que vai gerar ali uma nuvem de ponto, né? Essa nuvem de pontos você vai gerar um modelo digital de superfície, e desse modelo digital de superfície você vai ortorretificar todas essas fotos aí, gerando a ortofoto, né, o ortomosaico aí para a gente. Então, esses dados, normalmente eles estão um em cima do outro, eles coincidem ali, já que um foi gerado com base no outro, né? Então, a gente vai, tendo esses pontos na ortofoto, a gente só vai extrair o Z do modelo digital de superfície, a gente vai ter as coordenadas x, y, z aí desse produto. Então, a gente vai analisar tanto a planimetria na ortofoto quanto a altimetria do MDS. Depois que eu tenho as coordenadas aqui de teste e tenho já as coordenadas de referência lá no meu atributo lá do shapefile dos pontos de referência, eu preciso juntar isso em uma planilha só, né, em uma tabela de atributos, para me exportar isso para uma planilha eletrônica e eu conseguir montar o arquivo de entrada do GeoPack. Então, para isso, eu vou fazer um special join, né, que é um comando de junção espacial que a gente tem aqui no SIG, e aí no final eu vou ter essa tabela já com os pontos ali, o nome do ponto, as coordenadas x, y, z de teste e x, y, z de referência, ok? Lembrando que esse x, y, z que eu falo assim, aqui coordenadas genéricas, né? Vai depender da projeção que os dados estão. Então, por exemplo, estou na projeção TN aqui, o x vai ser o oeste, o y vai ser o norte e o z vai ser aí a altitude ortométrica, beleza? Depois que a gente exportar esses dados para a planilha eletrônica, a gente vai manipular ali na planilha eletrônica para gerar o arquivo de entrada do GeoPack. E aí, como que é esse arquivo de entrada do GeoPack? O arquivo de entrada do GeoPack, ele precisa ter o ID do ponto, né? A descrição desse ponto, que pode ser opcional, você não precisa ter. As coordenadas x, y, z de teste e x, y, z de referência. Okay? Então, é necessário ter pelo menos aqui o ID, as coordenadas de teste e de referência. Mesmo se você for fazer uma análise só planimétrica, que você vai usar o x e o y, você tem que ter nesse arquivo de entrada a coordenada z, mesmo que você coloque 0 aqui em tudo. Okay? Como um exemplo que está aqui, um exemplo de um arquivo de entrada no GeoPack. Então, só para chamar essa atenção. No nosso caso, vai estar todo preenchido o x, o y e o z. Outras considerações, pessoal. O arquivo não pode ter a linha de cabeçalho das colunas, então é só os dados mesmo. Aquele arquivo que vai conter aqui em cima o ID, coordenada oeste, coordenada norte, coordenada Z, você vai ter que tirar, deixar só os dados mesmo. Outra coisa, a ordem de teste de referência você pode inverter também, e isso você configura no software. Okay? O GeoPack também vai aceitar diversos caracteres separador dos campos aqui, ó. Então ele aceita o tab aqui, né, o ponto e vírgula, o barra, 2 pontos e assim vai. Ele aceita também a inserção de dados manualmente, então tem como você inserir manualmente. E também diferencia aí o separador de decimal ponto
e vírgula ele já entende já automaticamente, ok? Então vamos agora fazer a prática. Bom, pessoal, então a gente tem aqui os 20 pontos, né, que a gente coletou. E agora eu preciso calcular as coordenadas desse cara aqui, ó. Você vê que ele só está aqui com o campo ID tudo zerado. E já os pontos GNSS que eu tenho aqui, ele já tem todo um atributo aqui, ó. A data que foi feito o rastreio, as coordenadas este, norte, altitude geométrica, altitude ortométrica e tal. Então, eu já tenho esses dados aqui de este, norte e altitude, né? E eu preciso ter agora dos dados teste. Então, dos dados teste aqui, ó, a coordenada x e y foi que eu coletei dos pontos, né? Que eu já peguei em cima ali do meu produto teste. Então, ele está pegando as coordenadas ali referenciadas a ele. E para mim calcular essas coordenadas aqui já direto, usando o comando aqui no Arctobox, eu vou vir aqui em Data Management Tools, vou vir em Features e vou ter aqui adicionar coordenadas x e y. Então vou clicar aqui, eu vou escolher qual que é o shapefile, .svant, e vou dar OK. Ele automaticamente já cria os campos e já calcula as coordenadas para mim, ó. Vai ter aqui ponto x, ponto y, beleza? Agora como que eu faço para obter o z aqui que eu tenho que pegar do meu MDS, ok? Então você pode ver aqui que ele está batendo aqui o MDS, né? Você tem aqui até os pontos de algum coqueiro que eles entendeu aqui no MDS. Então o que a gente vai fazer? Pegar a altitude da onde que o ponto está caindo aqui no pixel. Onde o ponto está rebatendo no pixel, eu vou pegar essa altitude do pixel aqui, beleza? Então como que eu faço isso? Eu tenho um comandinho aqui que faz a extração desses valores aqui de um raster, usando pontos. Então a gente vai vir aqui, ó, no Special Analyst, lá embaixo, ok? Vai ter aqui a pasta Extraction, aí vai ter esse comando, o penúltimo aqui, ó, Extract Value to Points. Então, o que ele vai fazer? Eu vou entrar aqui com meus pontos, Vant, ok? Ele vai gerar um novo arquivo shapefile que ele vai colocar uma coluna aqui com o valor da altitude no pixel que esse ponto estava rebatendo no raster. E esse raster que eu vou usar é o MDS, que eu quero obter esse valor aí que é a altitude. Então eu vou salvar esses dados aqui, ó, de saída na minha prática 12 que eu tenho aqui. Eu vou colocar aqui pontos Vant 3D, ok? Underline 3D. Vou dar OK. O que aconteceu? Ele criou outro shapefile, onde ele vai ter os mesmos campos que tinha o shapefile original, que eu já tinha o ponto x e ponto y, que é as coordenadas x e y, e eu vou ter aqui esse raster value, que vai ser a coordenada z desse cara, beleza? Então você pode ver aqui, ó, que eu tenho as coordenadas do meu ponto teste e dos pontos de referência. Eu vou até modificar aqui, ó, a tabela de atributos para mostrar lado a lado, ok? Então vamos vir aqui em arranjar vertical. Você pode ver aqui, ó, que eu tenho os dados teste e os dados de referência, ok? Então, por exemplo, esse CCE001 foi o primeiro ponto que eu peguei aqui. Então você pode ver aqui, ó, que tá, se eu pegar as coordenadas, ó, 721.877, 721.877, ok? Vai mudar ali nas casas decimais. 7702.458, ó, 458 no final. Altitude 651, né? Aqui no caso tá a altitude aqui 650. Bom, pessoal, então com esses dados aqui, ó, pontos Vant 3D e pontos GNSS N-Trip, eu vou até tirar esse pontos Vant aqui, ó, vou deixar só o Vant 3D. Eu vou fazer agora um Special Join para juntar todos eles numa mesma tabela de atributo. E o que ele vai fazer? Ó? Ele vai juntar, agregar aqui o ponto GNSS de referência que está mais próximo dos pontos que eu coletei aqui, Vant 3D. Okay? Então, para me fazer isso, eu vou vir aqui lá em cima
no Arctobox, em Análise Tools, vou ter aqui a questão de Overlay, vai ter o Special Join. Então você vai clicar aqui para executar o Special Join. O alvo seu vai ser o pontos Vant 3D, e esse que vai continuar ali com 20 pontos, ok? O que eu quero juntar é os pontos de GNSS, que é a minha referência. E o que eu vou sair aqui, eu vou chamar de Join, a saída. Eu vou fazer a operação de Join de 1 para 1, ok? Então um ponto eu vou ter correspondência com outro ponto desse arquivo de referência, ok? E ele vai colocar todos os dados aqui, juntar na tabela. Então ele já coloca aqui todos os dados que vai ser agregados aqui na tabela, ok? E o modo que eu vou colocar aqui, ó, você poderia ver o que faz interseção e colocar um raio de busca, né? Mas o que eu vou colocar aqui vai ser o mais próximo, né? Então vai ser esse closest, ok? Então aqui eu vou dar OK e ele vai gerar aqui o meu join. Você pode ver aqui, ó, que nesse join aqui eu vou ter ainda 20 pontos, porque foi o alvo, foi o pontos Vant que tinha 20 elementos aqui, ok? E ele vai juntar, ó, por exemplo, esse cara aqui foi o join, ó, ele já está com a coordenada do teste, né? E as coordenadas, todos os dados aqui da referência, ok? Eu falei na aula, pessoal, nos slides aí anteriormente, que a altitude do modelo era ortométrica, mas não, é geométrica, ok? Tô vendo aqui que tá batendo com geométrico, e eu enganei lá. Bom, vamos então, o que a gente faz aqui, ó? Sempre é bom você conferir. Vou pegar um ponto aqui para Cristo, né? Vou dar um zoom nele. Então tem essa reta 0,46 aí, ó, reta 0,46, né? É bom a gente ver aqui, ó, dar um zoom, você vai ver que vai ter a diferença aqui desse ponto, que é o de teste com de referência, né? Então é sempre bom você vir aqui e ver, né, que esse cara aqui é o 0,46, tem as coordenadas dele, e ver se isso aqui juntou mesmo certinho, né? Então você vai vir aqui, ó, o ID RET 046, né? As coordenadas aqui também iguais aí, ó. 878, 824, 851, 233. Então tá coerente, tá certinho. O que eu vou fazer agora? A gente vai salvar aqui no ArcGIS projeto, porque a gente vai jogar esses dados aqui da planilha para uma planilha, na verdade, né? Então vou pegar aqui, ó, vou selecionar tudo aqui desses dados aqui, ó. Você pode pegar e juntar aqui, fazer essa junção, ou então você inverte a seleção, que ele vai selecionar tudo. Tem que estar aqui 20 de 20 selecionados. Depois você vai clicar com o botão direito em cima desses quadradinhos cinzas aqui, ó, na linha, e vai vir aqui em Copy Select. Copiou toda a tabela aqui. Eu vou abrir agora uma planilha. No meu caso aqui eu só tenho o Excel. Se você tiver o LibreOffice também dá a mesma forma, ok? Eu vou abrir aqui o Excel. Eu vou criar aqui um arquivo novo. Vou dar um Ctrl V. Você vai ver que ele copia e cola aí, ok? Se der algum problema aí você tenta configurar, principalmente no LibreOffice tem várias opções de configuração, então é até mais fácil. E aqui ele copiou os dados, ó. Então o que eu tenho aqui, ó? Alguns campos eu não vou precisar aqui, então eu vou vir e apagar, ó. Vou deixar esse ID aqui, ó, para mim dar um Ctrl C, Ctrl V ali. Vou excluir antes aqui do ID essas 4 colunas. Depois aqui, ó, eu tenho o ID dos dados de referência, ok? Esse ID1 aqui, ó. Eu vou copiar esse cara aqui e colar aqui antes. Então eu vou ter o ID já dos meus pontos. Aqui o X, já vou até alterar aqui, ó, ID. Eu sempre coloco aqui, ó, X teste. Depois Y teste, para não saber qual que é. E aqui Z teste. Beleza?
Depois eu preciso ter as coordenadas x, y e z de referência. Então vou tirar aqui, ó, esses dados todos aqui até chegar em hash aqui, ó, antes de hash. Vou remover, né? Selecionei aqui a coluna, vou excluir. Aqui eu vou pôr hash, eu vou colocar já x ref, norte y ref, para me saber. E altitude geométrica z ref. Beleza, pessoal? Então agora eu vou remover esse cara aqui, ó, esse restante, excluir. Eu estou já com o meu arquivo de referência aqui pronto para o GeoPack, ok? Então esse cara aqui é os meus dados, né, para mim avaliar. E o que eu vou querer julgar lá para o GeoPack é só esses dados aqui, eu não posso ter o cabeçalho, ok? Então o que eu faço? Eu vou salvar essa planilha sempre para mim ter aqui. É interessante eu ter. Eu vou até abrir aqui, ó, as casas decimais aqui para mim saber. Muitas vezes quando a gente está usando o LibreOffice, viu, pessoal, costuma a gente colar os dados aqui e ele não entender porque está usando vírgula ou ponto. Então uma sugestão que eu dou para vocês é quando você der o Ctrl V aí, se você vê aqui que as coordenadas não está tendo o decimal, abre o bloco de notas, ok? Dá um Ctrl V nesses dados. Então, por exemplo, aqui, ó, vou voltar aqui, ó, copiar, colar. E aí, por exemplo, você muda para ponto, para vírgula aqui. Onde tiver vírgula, muda para ponto para vírgula e assim vai. Aí ele vai reconhecer certinho, ok? Agora, o que eu faço? Depois que você deixou aqui essas colunas do ID, do teste e de referência, eu vou copiar aqui só esses dados, sem o cabeçalho, e vou usar um bloco de notas também, né? Vou dar um Ctrl V aqui, que o bloco de notas, quando você copia da tabela, de uma planilha para ele usa o separador de campo tab. Então eu vou vir aqui em arquivo, salvar como, vou lá na minha pasta lá, em 434, P12, eu vou criar uma pasta aqui para o GeoPack. Então vou criar aqui uma pasta GeoPack. E dentro dela eu vou colocar o arquivo de entrada. Então vou colocar um nome aqui, ó, entrada, underline 20 pontos. E eu sempre coloco essa ordem aqui, ó, ID, teste, ref, para me saber na hora de marcar as opções da entrada de dados do GeoPack, ok? Além disso, eu coloco aqui CEP de separador, que eu coloco aqui tab maiúsculo, para me saber que o separador é o tab, ok? Então, eu coloco isso aqui, essa estrutura de nome, e vou clicar em salvar. Depois eu posso salvar a planilha também aqui, ó, para mim não perder esses dados. Vou salvar lá dentro da pasta do GeoPack, né? Então vou escolher aqui a pasta P12 GeoPack, vou colocar aqui pontos. Beleza. Eu posso fechar aqui e eu tenho aqui o meu arquivo de entrada para o GeoPack. Então no próximo vídeo a gente continua ali o processamento.